Mas, presidente, o outro tema que abordo aqui nesta manhã é um tema extremamente preocupante. É um tema que há cerca de 3 décadas povoa os debates do mundo político e do mundo econômico no nosso país. Um país que tem cada vez mais a seguinte configuração: uma classe política que representa, de acordo com o que está na nossa Constituição, o povo, né, eleita e tal, mas que cada vez mais fica mais suscetível e mais controlada pela força do poder econômico. Isso tem sido muito forte em nosso país. E ontem nós assistimos na Câmara Federal, assistimos no final do ano passado no Senado, ontem assistimos na Câmara, mais uma etapa de uma batalha para impedirmos que a soberania, tanto financeira como monetária e também política do nosso país, ela tenha mais um golpe. Ontem foi aprovada na Câmara Federal a urgência do projeto de lei complementar 19 de 2019, é o PLP 19. Esse projeto de lei, presidente, fala que prevê autonomia operacional ao Banco Central. Dizendo dessa forma, muitos são levados a compreender que é importante garantir autonomia para a autoridade monetária do nosso país. Ora, contudo, é importante observar o conteúdo do projeto, é importante observar a conexão que esse projeto de lei complementar tem com outras iniciativas que já foram aprovadas e ainda mais outras que estão em andamento, porque elas todas vão estruturando uma superautarquia que será superior ao presidente da República na condução da política monetária e da política financeira do nosso país. Ora, presidente, o grande risco que nós temos com esse PLP 19 é que, na realidade, quando houver o conflito entre a política econômica e a política fiscal, o Banco Central, em lugar do presidente eleito pelo povo, o Banco Central é quem vai tomar a decisão. E o presidente não poderá interferir, porque o método que estão adotando para a nomeação dos dirigentes do Banco Central é um método que garante que o Banco Central ele terá total autonomia para isso. Agora, veja qual é a grande distorção. Nós vamos ter, na verdade, se esse projeto vingar como está em andamento, que o controle da regulação e também da supervisão do sistema financeiro do nosso país, ele passa a se concentrar nas mãos exatamente daqueles entes que deveriam ser fiscalizados pelo Estado, que são os bancos. A aprovação desse projeto tende a permitir que o controle do sistema financeiro nacional deixe de ser uma atividade à mercê da vontade do povo em função da escolha dos seus dirigentes de momento e passe a ser algo controlado pelos próprios bancos, que são as entidades que deviam ser fiscalizadas, ser supervisionadas, serem reguladas pelo Banco Central. Isso é muito grave. Isso, presidente, depõe contra a nossa soberania financeira, contra a nossa soberania monetária e também contra a democracia. Olha, eu sou professor de história, como muitos sabem. E como professor de história, eu ensino aos meus alunos, porque isso nós estudamos em profundidade, que uma das características do Estado moderno foi exatamente poder concentrar sob a sua tutela o controle desta política. Não deixar que o setor privado ele atue sobre ela como se não houvesse um bem coletivo, um bem comum, um bem público a ser preservado. Fazendo o que está sendo proposto no PLP 19, nós vamos retroceder em muito, inclusive a formulação dos teóricos do Estado moderno. Vamos retroceder séculos. E o Brasil vai ficar à mercê de um conjunto de perigos que outras nações já viveram, presidente. Por exemplo, se nós formos ver, tem outros projetos que estão conectados com este, que prevêem, por exemplo, uma alteração profunda na política de câmbio brasileira, permitindo
por exemplo, que qualquer fundo internacional que crie conta em real aqui no Brasil. Ou ainda, que residentes do Brasil também criem conta em dólar. Ou seja, o controle cambial passa a ficar ao sabor do capital especulativo, que muitas vezes tem uma força gigantesca e que destrói países. Basta ver o que aconteceu na Argentina. Na Argentina, nós devemos lembrar da crise que foi gerada em função dessa liberalização. Então, presidente, eu queria, no dia de hoje, para concluir minha intervenção, dizer da minha preocupação, pedir aos parlamentares federais de Sergipe que estudem com um pouco mais de profundidade esta medida, porque ela tem um agravante ainda, para concluir. A busca pela autonomia operacional que este projeto de lei quer garantir ao Banco Central, olha a coisa grave, ela se dá sem a responsabilidade pelos prejuízos para o Banco Central. Então é assim, eles terão autonomia para tocar a política financeira, a política monetária, mas acontece que a responsabilidade por eventuais prejuízos da política que eles adotarem não serão assumidas pelo Banco Central, serão assumidas pelo Tesouro Nacional, vale dizer, pelo bolso do povo brasileiro. Então, a autonomia, assim, é muito bom. Serve aos interesses do banco, transfere riqueza pública para os bancos, mas na hora do prejuízo, chama o Estado para cobrir o rumbo criado pelos erros, pelos equívocos da política. Isso nós temos que denunciar, e é por isso que eu estou aqui no dia de hoje, presidente, dizendo e apelando aos colegas parlamentares federais que analisem em profundidade as consequências da adoção de uma política dessa natureza para um país tão vulnerável economicamente como o Brasil. Era isso. Obrigado ao senhor e aos colegas pela atenção.